Advogadas especializadas em direito de família e sucessões, Lisângela Sócio Ribeiro e Juliana Tavares somam forças à frente de projeto estruturado e organizado, o Advocacia das Famílias. Juntas, elas estão à frente de escritório voltado especialmente para atender demandas na área de direito de família e sucessões de forma humanizada e acolhedora. Confira a entrevista. Doutora Lisângela, como surgiu a Advocacia das Famílias? Tiago, a Advocacia das Famílias surgiu de uma amizade de duas colegas que gostam, são apaixonadas pelo direito de família. Eu e Juliana, nós já trabalhávamos nessa área de direito de família, somos especialistas nessa área, mas cada um atuava dentro do seu escritório. E conversa vai, conversa vem, nós identificamos uma necessidade e também um nicho aqui dentro de Londrina, principalmente, da falta de um escritório que seja especializado realmente no direito de família. Nós temos muitos grandes profissionais que atuam nessa área também, mas eles não têm essa questão de ser exclusivo no direito de família. Então a gente viu também esse nicho para trabalhar. E começamos a amadurecer essa ideia, até que no início desse ano nós decidimos por, então, a Juliana sair do escritório onde ela trabalhava, eu também da sociedade que eu tinha, e montarmos realmente uma estrutura e organizar tudo isso, deixando o nosso escritório como um escritório exclusivo de direito de família e sucessões. E desenvolvemos daí até essa questão do nome, né? Ao invés de a gente colocar um escritório, Tavares e Sócio Ribeiro, enfim, como é culturalmente isso, nós então colocamos o nome da Advocacia das Famílias, para deixar claro que nós estamos aqui para acolher, para atender o direito de família de uma forma humanizada, acolhendo realmente, com escutativa, tendo esse cuidado com o cliente, porque o cliente do direito de família é um cliente diferente dos outros direitos. É um cliente que chega até nós, normalmente com algumas dores, algumas angústias e algumas necessidades diferentes. Então, pensando em tudo isso, nessa nossa paixão, nesse nosso gosto, e vendo como uma oportunidade de prestar um direito de família diferente, é que nós montamos a Advocacia das Famílias. Certo, e vocês também lançaram um Instagram em que trazem mais informações, não? Isso, Thiago, nós temos um Instagram que é Advocacia das Famílias, e lá nós temos procurado colocar informações de uma forma menos jurídica, né? De uma forma onde a pessoa não precisa ser formada em direito para entender conceitos do direito de família, né? Então, nesse aspecto, nós estamos trazendo algumas informações lá, né? Lá também colocamos como que surgiu a nossa especialidade, todos os estudos, tudo que a gente tem dedicado no direito de família, e temos colocado cada dia então uma situação. Quando a gente vai falar de alienação parental, a gente fala de uma linguagem onde a pessoa possa entender o que é isso, né? E de repente ali entender a sua necessidade ou não. Então são realmente uma coisa bem explicativa, para que o público possa entender um pouco mais do direito de família. São assuntos clássicos que se mantêm, mas mais que atuais, não? Isso, mais que atuais. E de uma forma, como eu disse, sem muita juridiquês, né? Porque todo mundo fala, que termo é esse? O direito ainda tem muito. Eu acho que cada vez mais, nós com a modernidade, nós temos tirado muitos termos mais difíceis, né, do direito, para que fique mais acessível para as pessoas. E no nosso Insta a gente tem procurado deixar um pouco mais ainda. E tem sido bacana esse feedback? Tem sido bem bacana, as pessoas acabam trazendo algumas questões também quando a gente posta, e nós temos procurado junto com os posts, então colocar alguns no stories ali, alguns videozinhos que possam esclarecer algumas dúvidas para as pessoas. Então está sendo uma troca bem bacana entre o público, entre nós, onde a gente está podendo esclarecer dúvidas, trazer alguma coisa que a pessoa está precisando naquele momento. Doutora Juliana, estamos vindo aí de 12 meses de isolamento, as pessoas confinadas, e eis a pergunta: como tem sido, qual o tema mais recorrente aí no escritório em relação ao direito de família? Então, Thiago, no começo da pandemia, o que mais aparecia para a gente eram questões atinentes à visitação e guarda das crianças. Muitos pais manifestavam a preocupação em não poder honrar com os alimentos porque estavam com menos trabalho e tudo mais. Outras situações eram aquelas mães que tinham a guarda da criança e não queriam que o pai visse a criança com medo da contaminação do coronavírus. E com isso avançou a questão da alienação parental e muitos casos de atos de alienação parental.
Mas com o decorrer do tempo, as coisas foram se arrefecendo, né? Os juízes foram entendendo que também não dava para bloquear isso, que os pais podiam ver as crianças de uma maneira mais seletiva, ou então desenvolver a necessidade do convívio virtual, que era, né, então a visitação através do telefone, da tela, do computador às vezes. E com o passar do tempo, a gente foi entendendo que isso estava dando para ser minorado, ou seja, as crianças já poderiam ver os pais, enfim. Mas a violência doméstica sempre foi um ponto muito forte, sabe? Muitas reclamações, eu tive vários casos de mulheres que reclamavam da situação e muitas sem poder se manifestar porque estavam, né, trancadas dentro de casa, geralmente com o agressor, então esse foi outro ponto forte. E agora, já um ano depois da pandemia acontecendo, o que a gente tem visto é o grande número de divórcios, que realmente já era um dado histórico que nós vínhamos acompanhando de outros países e finalmente chegou no Brasil, não porque a pandemia divorciou os casais, mas é que uma relação já estava fragilizada, já estava ruim. E então, com a necessidade de se manterem no mesmo ambiente durante muito tempo, acabou aumentando essas diferenças dos casais e o divórcio hoje em dia é o que mais aparece no escritório. E doutor, uma curiosidade, falando aí de antes de se casar ou após quem se casou no caso, né? O que as pessoas deveriam levar como lição e que o direito pode ajudá-las a evitar esses problemas e até trazer essa conciliação e essa paz? Sim, então hoje, pelo nosso código, né, se você não escolhe um regime de bens, você se casa pelo regime da comunhão parcial de bens. Você não precisa fazer nada, casou, esse é o regime que você assume. No entanto, a gente tem visto uma grande necessidade de pessoas quererem entender como isso funciona, como eu posso proteger um bem ou outro. Então, esse pacto antinupcial pode ser desenvolvido antes do casamento e, inclusive, nós temos alguns estudos que já possibilita que esse pacto seja feito depois do casamento. Aí, como isso funciona? É um acordo entre as partes. Marido e mulher resolvem que, a partir de agora, uma situação vai ser mais partilhada ou que querem definir seguir de uma outra forma o regime de bens. Então, eles devem procurar por auxílio jurídico e providenciar essa questão de trocar o regime escolhido anteriormente, que a gente chama hoje de pacto pós-nupcial. Como tem sido esse período agora, dando início a esse trabalho com a advocacia das famílias? Tem sido bem interessante, né? A minha sócia Elisângela é uma pessoa super capacitada, nós já trabalhávamos essa ideia há algum tempo, fomos amadurecendo. Trocavam figurinhas já? Já há bastante tempo, porque nós participamos de algumas comissões, tanto da OAB quanto do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direitos das Famílias, e vimos que as duas tinham a mesma necessidade, né? Troca de informações, unir forças, então a união de nós duas na advocacia das famílias foi uma realização bem feliz.